Vamos começar com Arknights, cara, o joguinho que virou anime. E pasmem, que bom que ele estava mirando, né, não na Bandai, ele estava mirando na Cygames. Obrigado, Arknight, obrigado. Ainda acertou na trave, mas chegou perto. Ah, cara, já tá muito melhor do que a gente vê por aí, cara, poxa vida. Mas Arknight trata de uma história que basicamente num futuro apocalíptico, pessoas estão tendo alguns problemas com uma doença. Rapaz, agora o nome da doença eu não vou saber. É muito Uma nome. doença, é muito uma termo doença. aí no Spark Knight. Exatamente, é muito termo. Basicamente, essa doença, ela vai petrificando parte do seu corpo, ela vai criando reações ao seu corpo e ela basicamente te mata. E o mundo foi dividido entre os infectados e os não infectados. O nosso protagonista, ele é um doutor que, aparentemente, ele tem um estudo envolto a essa doença, mas ele perdeu as memórias e ele faz parte da... Eu também não vou saber o nome do grupo principal, poxa vida. É muito nome desse negócio. Existe um grupo principal que é basicamente uma empresa farmacêutica que tá tentando ajudar a humanidade, eles tentam ser o mais leal e bom ali. Só que o mundo tá completamente desmembrado em um monte de facções, um monte de países, e cada um tá tentando, da sua própria forma, sobreviver ou ganhar a vida aqui. Então você tem, por exemplo, os infectados que são bons, que é o grupo do protagonista, os infectados que são maus, que são os outros caras que usam poderzinho, tem os não infectados que segrega tudo e não quer nem saber dos infectados, então você tem todas essas variações aí de como cada lugarzinho lida com esses infectados, né? E aqui a gente tem essencialmente uma história pós-apocalíptica de anime, porque tem muita waifu. Tem uma skin aqui, é meio coelho, é meio lobo, é meio qualquer animalzinho. Até porque veio de um jogo de gacha, de Tower Defense, olha só, que eu acho que tem potencial pra ser outro estilo de jogo, eu acho que vai sair uma outra versão de Arknight também. Mas essencialmente, cara, eles pegaram toda a vibe, toda a estética do jogo e transmitiram de uma forma muito interessante pro anime. O estúdio é novo, essa galera que trabalhou aqui não tem tanto passado, eu acho que, sei lá, Né? talvez... Eles acho que têm só o um passado diretor... interessante. então, o diretor, Porque por exemplo... o diretor é da Trigger, ele já participou muito de coisa da Trigger. E o pessoal da Yoostar é diretamente de quem já trabalhou com os PV do jogo. Então eles já tem uma noção de como trabalhar com Arknights. Sim, sim. Eles fizeram... Eles trabalharam em Azur Lane ano passado, mas... eu acho que essencialmente é o primeiro anime mesmo deles. Não, eles fizeram Azur Lane. Eles fizeram Azur Lane. Mas, vai... Não, é o primeiro mesmo, é o primeiro mesmo. Eu tô vendo aqui Azur Lane, não conta, não conta. Não, ainda o Azur Lane, se não me engano, o anime meme, digamos assim, sabe? Tipo, eles não fizeram Criminoso. tudo. Sim, é só Chibi, Mas com isso já mini é... waifu. Mas isso já é Azur Lane, então você tá sendo redundante. Sim, eu estou sendo redundante. Mas pra Arknight, pro que importa aqui, é que foi de fato o primeiro projeto, assim, estrito senso do estúdio. E rapaz, eles mandaram muito bem. Assim, de uma forma geral, Arknight tem uma característica muito interessante, onde cada parte dele é interessante, tem sua qualidade, ou ela é boa ou tem alguma característica muito positiva por ela mesma. Então, por exemplo, a primeira característica que eu acho que é maravilhosa separadamente é direção de áudio. A direção de áudio aqui é maravilhosa. As armas têm excelentes effects, o mundo ressoa muito bem, eles equalizam muito bem explosões, ação, e até é engraçado quando aparece uma personagem dando uma espadada e sei lá, um sonzinho meio mequetrefe, né? Sei lá, a biblioteca de áudio pra espada não tava muito boa. E você percebe o quão diferente é, sabe? Porque tudo é muito tão bem feito que quando aparece algum áudio, alguma equalização não tão bem feita, você fala, caraca, meio que dá uma brochada, sabe? Você perde um pouco do tato da cena. Inclusive, o último episódio saiu por stream e veio com um problema. Espero que até a gravação eles já tenham arrumado isso. E você percebe como o áudio aqui faz uma falta desgraçada e como é bem feito, né? Quando
ao longo dos episódios, e como no último episódio, por ser mal feito, você sente um gap absurdo. Assim como, por exemplo, a fotografia também, separadamente, faz bem o uso dela, compõe bem o cenário, faz bem esse mundo apocalíptico. O character design também é consistente. Você tem uma boa direção, que, assim, isoladamente, de novo, trabalha bem. O problema é que quando começa a juntar todas essas peças, parece que a Steph começa a sair no soco. Tem uma cena, sem dar muitos spoilers, lá pro final da série, que literalmente uma personagem viu um outro personagem tomando um tiro a alguns quilômetros de distância no meio de uma tempestade de areia. E você fala, peraí, mas como que ela viu esse negócio? Não sei, você apenas aceita. Mas, separadamente, esses elementos são muito interessantes e isso mostra como eles estão no caminho certo para fazer o estúdio ou a Steph ser profissional. Por mais que ainda falta, de fato, lapidar muita coisa e criar sinergia entre essas partes, eu gostei muito, separadamente, de cada coisa pontual aqui. Até o seu roteiro também tem momentos que eles são bem interessantes, mas ainda Arknight tem os seus pontos a serem trabalhados, espero que melhore isso na segunda temporada. Eu já vou ser um pouco mais chato. Porque, lembra quando eu falei que, ele mirou em Princess Connect, quase acertou? Sim. Então, porque só faltou um pequeno detalhe. Ele sair da merda da introdução. Sim. Mas Rafa, ele está adaptando o tutorial, sei lá, o primeiro capítulo do jogo. É claro que ele vai ser um anime mais lento, mais introdutório. Cara, não é desculpa. Porque o fato de que todos os diálogos remetem apenas a andamento de plot, todas as situações são extremamente arrastadas e introdutórias. É bem dirigida? Grande maioria é. Sinceramente, a direção de Arknights é muito boa. O Yuki Watanabe tem um passado de Kenimisha interessante, passando de mob, aquilo. Então, tipo, ele tem uma boa noção de como animar e como trabalhar esses detalhes. Como o Tânia falou, a direção de áudio é muito boa. Tem elementos interessantes na narrativa, só que ela é muito arrastada. São 8 episódios que, sinceramente, eu tava assistindo em 24, porque não acabava o tanto de elemento, introdução, que, sinceramente, ele é inútil. Isso acontece muito porque Arknights, ele ainda bebe da fonte de uma narrativa de gacha, que normalmente, hoje em dia, é o que seria o visual novel, sei lá, de 90, 2000. O que isso significa? Situações muito mais lentas, muito mais frágeis de efeito sendo usada, até mesmo que eu sei que eles até alteraram bastante coisa do capítulo em si, que eles adaptaram, mas ainda assim você consegue perceber essa lentidão, essa gordura, esses elementos que parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque uma adaptação de visual nova não funciona pra anime. Assim como uma de gacha normalmente não funciona, a não ser que você tenha o Dream Team, como é o caso de Princess Connect. E aqui em Arknights foi quase. Só faltou realmente mexer nessa questão de ritmo. Porque é um anime cansativo. E pior, é um anime que é cansativo, mas se você não ver o episódio direito e só pegar os mínimos detalhes, você já entende o episódio. Eu tava vendo com um amigo que joga o jogo e teve um episódio que eu simplesmente decidi, eu não vou ver. Eu vou estar ouvindo e eu vou, vez ou outra, dar só uma olhada numa cena, mas eu vou ficar mexendo em outra coisa. Quando eu terminei, eu perguntei, aconteceu isso aqui, tal, isso aqui, o personagem lá falou isso. Ele, exatamente. Eu não preciso prestar atenção em Arknights. O anime visualmente e sonoramente é muito bom, mas o roteiro é extremamente desinteressante, cara. Ele deixa a desejar em muitos momentos por saber equalizar isso. E aí vem o problema que eu falei, às vezes as coisas saem no soco. Porque às vezes o diretor tem que trabalhar bem numa cena onde o texto não setou bem, ou ele dá a entender uma situação que o texto não disse, e aí você fala, peraí, mas o texto fala uma coisa e tá fazendo outra. Não, às vezes não, às vezes é realmente pra complemento, só que olha o bizarro. O complemento, ao mesmo tempo, cria redundância do texto. Sim. Então, só de eu olhar o complemento, que normalmente é a direção, a montagem de cena, eu já sei exatamente o que o episódio tá fazendo. É um daqueles anime que se eu ver em HAL, eu não perco nada.
Pois é, porque, inclusive, mérito da direção por fazer isso, porque ele consegue maximizar até alguns aspectos de estereótipo de personagem, porque, sim, você tem muito personagem aqui relevante, porque você tem um jogo de gacha, então você tem muito personagem, você precisa colocar esses muitos personagens, e diferente de Precone, que ele é muito anime a todo momento, e isso é muito fácil de você condensar, aqui não, porque você tá lidando teoricamente com um mundo pós-apocalíptico de conflitos e guerras. E o personagem tá fazendo Moe Moe Kyun. Alguns. Alguns. Ou, pelo menos, ele tem um estereótipo de B10 de guerra e é isso, sabe? Muito personagem aqui, em que inclusive fica com o cast principal por um bom tempo, ele não tem muito a agregar. Ele poderia ser utilizado como ferramenta narrativa pra contar o mundo, mas também é um pouco redundante, porque você olha o cenário, você já sabe o que tá acontecendo. Então, é lapidar, sabe? É literalmente fazer Arknight conversar melhor com como a mídia anime. Ele tem um roteiro, sabe? Ele tem uma base interessante de conflito, ele tem propostas interessantes dentro desse conflito, ele tem conversas interessantes e até algumas mensagens que são funcionais pro que ele tá fazendo, o andamento da narrativa. Até essa ideia de, pô, você é leal e bom demais dentro de um campo de batalha, né, dentro de uma guerra, até que ponto você consegue se manter puro em cima disso? E ele discorre um pouquinho sobre. Mas aqui, ele só não soube lapidar o texto pra encaixar melhor no anime. E uma coisa, apesar da gente estar fazendo essas críticas, saibam que Arknights é tipo o segundo melhor anime de gacha que já saiu. Porque ainda mais se a gente comparar com Girls Frontline, Nossa! pô, isso aqui tá muito melhor adaptado, tem... O Tanner falou das personagens, tô fazendo Moe Moe Kyun, ou só tão literalmente aparecendo pelo fanservice do pessoal. Uhum. Mas elas aparecem e agem de uma maneira que eu falo, pô, me parece uma personagem legal, queria conhecer mais, ou se eu jogasse o jogo, eu iria atrás dela. Uhum. Então, pelo menos eles setam e vendem muito melhor o jogo do que a porcaria que foi antes. Nossa, é por isso que eu falei, são pequenos ajustes pra fazer a coisa funcionar melhor. E não é ruim, cara. Eu realmente não conhecia nada de Arknights, nunca joguei o jogo, e muito sólido o que foi essa experiência. E é uma média alta de animes, de jogos em geral, sabe? Porque, tudo bem, eu sei, a gente não tem muitas boas experiências de animes que viram de jogos que viram animes. Mas eu também dou mérito pro Arknight, porque, como eu falei, ele mirou na Sai Games, ele quis fazer um projeto profissional, ele quis fazer Arknight virar anime, sabe? Ele quis fazer essa experiência ser passada dessa forma, mas faltou polir, faltou entender que o roteiro tem determinados mecanismos que não funcionam no anime. Super expositividade e redundância pra você trazer o personagem em cena para ele ter alguma função que vai tornar redundante a explicação de mundo, objetivo ou algo do tipo, não é um recurso tão legal. Para um jogo, funciona, porque é literalmente texto. Você abre lá, tem uma abinha de texto, você lê e você tem a expositividade de uma forma muito mais direta pra você. Aqui não. Aqui não. Ainda mais, e o gap fica maior, quando você tem uma puta de uma direção boa e meio que torna redundante. Você olha a cena, você já entende, você não precisa do texto pra complementar muito, principalmente na catástrofe de mundo. E mérito, inclusive, dos primeiros episódios. Que episódios maravilhosos pra te condensar naquele mundo. Sabe, você vê a destruição, você vê a tragédia. E isso é muito mérito deles, eu gostei bastante. E eu espero que essa questão de ritmo melhore na segunda temporada. Eu não sei como que é o jogo, mas eu tô fechadão, cara. Gostei bastante do que eu vi aqui e eu vou fechar com um 7. Eu já não gostei tanto, como eu falei, eu acho o anime visualmente muito interessante, eu acho que tem potencial, mas primeira temporada, introdução demais. Too much introdução, Sim. too much inutilidades. Eu não sei o que o Doctor tá fazendo em mais da metade do anime. Então eu fecho com 6. Mas eu ainda acho que... só pra fechar. Esse 6
ainda é acima da média dos animes de gacha que a gente normalmente tem, tá? Sim! Isso diz mais sobre os animes de gacha e sobre Arknights, mas tudo bem. Sim, sim, eu também concordo bastante. É muito introdutório desnecessariamente. Chega na reta final e fala: você não precisa introduzir, irmão. Já entendi. Segue, go ahead, vai. Mas ele perde tempo demais. Mas tudo bem, tudo bem. Tá, ainda é uma boa experiência. Eu espero que os animes de jogos aprendam e façam assim, bem que nem Arknights fez, sabe? Porra, é uma média alta. Pô, saia da média da temporada, puta vida.